vou tentar conversar aqui um pouco a respeito das consequências de um ataque a uma instalação nuclear, como aqui aconteceu, o ataque aconteceu hoje na usina de Arak, no Irã, como alvo militar de Israel, na tentativa de criar uma descontinuidade no programa nuclear iraniano, uma vez que há uma forte suspeita de que esse projeto ele tenha dupla função, porque não seria só para produzir energia nuclear, mas também para produzir material utilizável em artefatos, armamentos nucleares. A suspeita é forte porque essa usina de Arak, ela é uma usina do tipo de água pesada. O que é isso? O moderador é água pesada, deutério. É diferente de uma usina como Angra 1, Angra 2, que são usinas que utilizam água e em dois circuitos, primário e secundário, para ter máxima proteção em caso de vazamento. Então a água ela não é radioativa, ela não fica radioativa. Ela, às vezes, as próprias impurezas da água, e a água é muito tratada nas usinas PWR, como Angra 1, Angra 2, para que você remova qualquer partícula, porque essas pequenas partículas elas acabam acontecendo na medida que há o envelhecimento, corrosão, então você tem limalhas, pequenas partículas de metal, que elas podem ficar ativadas. Então, a água do circuito primário, aquela que tem contato com o material radioativo, que é o elemento combustível, ela pode ter radioatividade ao longo de muitos ciclos e muitos anos de uso, mas ela não tem contato com o resto da usina, ela fica circulando ali no circuito primário, ela passa calor para uma outra água através de um trocador de calor, né, um gerador de vapor, na verdade. Então, a água que é mais perigosa numa usina PWR, que é a usina ocidental mais assim atual, né, ela teria que vazar para um circuito de água, um outro circuito de água, essa assim que circula por toda a usina, e depois ainda tem um segundo vazamento nesse circuito para poder sair, né, para fora das tubulações. Mesmo assim, ainda tem as contenções, tem aquele edifício, né, de concreto com aço, camada de aço de 1 polegada mais 70 centímetros de concreto. Então, quer dizer, é bem protegido. Essas são as usinas PWR, as usinas mais modernas que o Brasil tem, que outros países têm. Mas a usina de água pesada, ela é uma usina que ela também não é perigosa, desde que usada, né, ela tem até algumas vantagens, né, usada com a priorização da segurança e não com a intenção militar de produzir armas nucleares. Então, a usina de água pesada, como essa do Irã, Arak, ela é uma usina que sempre gera suspeitas, porque já aconteceu com outros países, em que uma usina dessa conseguiu produzir plutônio como seu produto de fissão, porque o elemento combustível original, o urânio, ele quando queimado, ele produz outros produtos de fissão que são radioativos. Então, por exemplo, mesmo no Brasil, em qualquer usina, o elemento combustível queimado ele é tratado com muito cuidado. Ele não é um lixo nuclear como o demais, um pedaço de tubo, luva, material, válvula contaminada e radioativa. Não. O elemento combustível queimado ele fica numa piscina de elemento combustível queimado, guardado e monitorado, porque dali você pode extrair alguns produtos de fissão capazes, sim, de serem utilizados em armamentos. Então, esse produto, esse elemento combustível queimado, ele é muito, muito cuidado. Isso nas nossas usinas. E lá, que usa o deutério, né, que é a água pesada, pode ser que a intenção seja
não seja produzir energia. Produz energia, mas na intenção mesmo é produzir o próprio plutônio, o elemento produto de fissão, né? Depois que queima o combustível, você pode ter ali plutônio. Além do que o deutério, né, a água pesada, ela acaba, depois de um certo tempo, ficando assim, radioativa. Ela pode ficar radioativa e ela é mais perigosa do que nos reatores PWR que a gente usa no Ocidente, no Brasil. Então, o risco de um vazamento, isso eu estou falando em termos de uso normal da usina, o risco é maior se não for bem cuidada, se a segurança não for priorizada. Mas tem também algumas vantagens, como ela trabalha com a pressão mais baixa, como a pressão é mais baixa, então a chance de vazar, né, e sair mais material radioativo é menor. Então é totalmente possível fazer uma usina, só que ela tem essa questão de que ela gera plutônio. E plutônio você faz bomba, não precisa enriquecer naquela dificuldade tecnológica toda deles, naquele monitoramento todo. Então eles não precisam, eles estão enriquecendo, já tem 60% de enriquecimento, ou seja, o urânio, ele tem urânio na natureza, você encontra ele na forma urânio 238, mas você precisa ter o urânio 235, que vem num percentual muito baixo, menos de 1% na natureza. Então você enriquece para ele chegar a 3% para você ter um reator nuclear útil para produzir energia elétrica. Mas esse urânio enriquecido a 3%, ele não é possível ser utilizado para uma arma nuclear, precisa enriquecer até 90%. Então, é muito trabalho, muita tecnologia, muita energia gasta para produzir uma massa crítica, alguns quilos de urânio enriquecido a 90%. E demora tempo. Então, as informações que nós temos é que hoje o Irã consegue enriquecer até 60%, já tem material para fazer uma reação em cadeia com 60% de percentual de urânio 235, que é aquele que interessa, né? Mas precisaria chegar até 90%. Mas, ao mesmo tempo, ele tem essa instalação que é, entre aspas, uma usina nuclear para produzir energia, só que ela é do tipo água pesada, ela pode gerar o plutônio, que o plutônio é só utilizar, porque ele já está na condição de fazer a bomba atômica com ele, né? Formar a massa crítica, precisa de uma quantidade, né? Mas isso aí é mais fácil o caminho, né? Então, por isso houve o ataque. Pontos de atenção. Talvez seja o ato militar mais grave contra uma instalação nuclear desde a Segunda Guerra Mundial, intencional mesmo, né? Porque teve lá em Zaporizhia a Rússia, mas ela só atacou prédios de treinamento bem distante, até porque a Rússia conhece bem a instalação e sabe as consequências. Lá a usina está funcionando plenamente. Já essa usina de Arak, segundo as informações, ela não tem nem o carregamento do elemento combustível. Ela não teria combustível no seu núcleo, ela estaria sendo preparada para entrar em operação com elemento combustível, né? Carregar o núcleo. Então, o entendimento, a leitura, as informações que nós temos é que esse ataque ele foi feito sem a presença de material radioativo dentro do núcleo, né? Dentro da usina, né? Pelo menos no local onde foi atingido. Então, eles fizeram isso porque eles acreditam que não vai haver liberação de radioatividade e, ao mesmo tempo, vai impedir a sequência que seria carregar o núcleo com urânio enriquecido a 3%, ou no percentual. Nem precisa ser enriquecido, porque o urânio 238, o de água pesada, já facilita o processo, não precisa de um enriquecimento como acontece na usina PWR. Então, você produziria ali energia, só que o elemento combustível queimado, você teria ali plutônio também. E aí é só extrair o plutônio e você pode fazer uma bomba nuclear. Então, por isso eles destruíram. Eu vou tentar mostrar aqui um pouquinho, né, das imagens que estão sendo divulgadas
compartilhando aqui com vocês, né, a tela. Eu vou compartilhar uma imagem. Vocês devem estar vendo aí a imagem. É, é, que a gente consegue acessar pelos veículos de imprensa. Não é só esse veículo que está aí, mas são vários veículos que estão divulgando as imagens. Isso aqui seria a usina nuclear íntegra. A gente tem esse prédio central aqui, que é aquela como se fosse um domo, né? De concreto. Ali tem geralmente uma espessura muito grande de concreto, e por dentro normalmente tem também, a gente não sabe aí as especificidades desse projeto, é muito difícil ter acesso a essas informações. Mesmo uma usina aqui no Brasil você não tem muito acesso, imagine uma usina no Irã, né? Mas então você tem concreto, no Brasil, por exemplo, essa espessura de concreto de 70 centímetros, você tem um intervalo, né, ali entre o concreto e um outro domo de aço, geralmente 1 polegada, que é 25 milímetros de espessura. É muita coisa. Então, e lá dentro tem o reator e todos os componentes onde você pode ter material radioativo circulando. Então, o que aconteceu? A gente, vendo aqui as imagens, né, dando sequência, observa aqui esse domo, né? Então, ele tem uma porta de entrada de equipamentos, um pórtico, né, uma abertura blindada, porque quando você abre tem um risco de radioatividade. Então, você precisa botar um equipamento, fazer uma manutenção, você tem essas entradas, tem o personal lock, que é uma entrada para pessoas lá dentro de emergência e saída numa emergência, além dos caminhos normais para acessar esse que é o chamado prédio do reator nuclear. Então, é esse prédio que está aqui, né, ele é todo fechado, não tem entrada nenhuma, só essas entradas que são os pórticos, né, que são blindagens muito fortes, construídas para isso, e o personal lock e as entradas, os acessos internos da usina, para chegar até o prédio do reator. Mas o ataque foi feito com precisão para atingir esse prédio. Então, seguindo aqui na imagem, eu vou ver, a gente vai encontrar aqui o depois. Olha só, eles conseguiram, né, um míssil. É óbvio que precisa ter uma certa uma proporcionalidade, né, de energia do míssil. Então, tudo isso foi avaliado para que pudesse acontecer esse estrago que a gente está vendo aí. Então, ele rompeu essa blindagem, rompeu, talvez, se tiver, né, nesse projeto, esse outro domo de aço a 25 milímetros de espessura aproximadamente, se fosse um projeto, por exemplo, é, de algumas usinas, né, de referência que a gente conhece, e talvez esse explosivo convencional tenha atingido o reator propriamente dito. E aí os estragos são múltiplos, esses sistemas são sofisticados, é muito difícil refazer, demora muito o processo, e a própria estrutura desse revestimento, dessa blindagem, desse prédio, fica tudo praticamente inutilizado. É muito difícil recuperar isso, né? É muito complicado, né? Você faz, imagine que na área nuclear o grau de tolerância, o grau de inspeções que você tem que fazer, usar raio-x, uma série de inspeções nas soldas, é tudo muito feito com excelência, né? Com os materiais mais nobres possíveis. Isso leva anos para ser construído, e de repente você tem um ataque e destrói. Então, a preocupação é se realmente não tinha nenhum material nuclear aí, porque se tiver, nós estamos vendo aí um cenário que seria comparável, se tivesse material nuclear radioativo aí dentro, comparável ao que acontece, ao que aconteceu, por exemplo, em Chernobyl, né? Então, até Fukushima depois não foi tão severo, assim, não rompeu. Rompeu, mas por uma explosão interna, um mau funcionamento. Chernobyl também, um mau funcionamento, não por um ataque hostil, né? Então, essas imagens aí são bastante incômodas, né?
e também elas levam à apreensão mundial. E os países estão se organizando, até o Brasil, né, no sentido de robustecer sua defesa nuclear, né, porque a ameaça ela é real. A gente está numa situação, né, geopolítica em que pode acontecer um ataque numa instalação como essa com a arma nuclear, ou então pode ter material nuclear lá dentro. Então, se houver a liberação de material nuclear, isso justificaria algum tipo de retaliação também nuclear, seja do próprio Irã, através de um ato terrorista, já que ele não tem bomba, ou então de um aliado, ou então na geopolítica alguma força nuclear pode se sentir prejudicada com esse desbalanceamento geopolítico e reagir e você deflagrar um processo que pode atingir o mundo inteiro. Lembrando que uma pluma de um reator como esse, quando ela é formada, quando você tem um acidente como esse, tivesse carregado esse núcleo, tivesse material radioativo aí, essa pluma ela vai atingir, né? Ela tem zonas de influência e ela vai sendo espalhada e ela atinge outros países, ela acaba atingindo o mundo inteiro. Ao longo dos anos, isso é comprovado, mesmo os casos de Chernobyl, Fukushima, eles acabam sendo percebidos como um background. É claro que em regiões mais distantes, isso é muito pouco sentido, mas dependendo de uma guerra nuclear com bombas e com várias usinas sendo destruídas ou coisas desse tipo, você pode ter um espalhamento de pluma nuclear no planeta. Então é preciso saber lidar com contaminação, é preciso saber lidar com radiação, que são coisas diferentes. A contaminação é quando o corpo humano ou o objeto ele passa a ser radioativo, ele passa a ter material radioativo, enquanto que a radiação, pura e simplesmente, ela atravessa o corpo humano, atravessa o material e causa danos, mas é só naquele momento em que a radiação passa. Já a contaminação é mais grave, porque a água, por exemplo, contaminada, você bebe a água e aquilo passa a incorporar até mesmo o ar contaminado. Você pode ter no seu sangue material radioativo incorporado, contaminado. E mais, você passa a ser uma fonte radioativa. Então, você pode contaminar outras pessoas pela simples presença. Pode ser pela pele, dependendo do tipo de contaminante. Às vezes, acontecem esses acidentes em usinas nucleares de um derrame de água radioativa e a pele da pessoa ficar contaminada, ou seja, radioativa. Então, é muito complicado. Essa pessoa ela corre sério risco de vida e, em geral, acaba adquirindo câncer. Então, é muito complicado, muito complicado. Tem também a questão de preparar a população para esses cenários que podem vir a ocorrer. Não só a população, mas as metrópoles e também preparar os países, porque nós estamos, sim, esbarrando aí num cenário internacional bastante incômodo, muito temido, muito discutido, muito assim, anunciado, né? Mas que nunca tinha, de fato, chegado tão longe de acontecer. Então, nesse sentido, fica aí a minha explicação, né? Eu vou parar de compartilhar aqui a instalação, mas se tem imagens mais precisas, mais próximas, mas são várias instalações, tem várias instalações de enriquecimento, instalações de produção, reatores de pesquisa. É todo um conjunto de instalações nucleares para você ter o elemento combustível, você ter a matéria-prima, você ter a questão do enriquecimento e você ter a produção de energia e também de produto de fissão, né, o elemento combustível queimado produzindo produto de fissão. Então, todas essas instalações são, de certa forma, uma ameaça na tentativa de chegar a ter um material para fazer uma bomba atômica. Então, de fato, é uma realidade. E como lidar com isso, nós vamos entender que não é uma fórmula matemática simples, né? Existem várias influências geopolíticas e esses cenários podem ter muitos desdobramentos, há mais de uma guerra em curso, há várias guerras, mas há duas chamando a atenção, a guerra da Rússia com a Ucrânia e a guerra do Irã com Israel, e isso tudo tem interconexões e a tecnologia, como sempre,
está no centro disso tudo. Como sempre esteve, desde Arquimedes, que inventou a catapulta, quem ganhar a guerra é quem tem mais tecnologia. E isso vale tanto para a guerra militar quanto para a guerra econômica, pronto, qualquer guerra. O conhecimento é que realmente faz a riqueza, é que faz a diferença, né? Então, eu espero que tenha sido interessante. É claro, existem muitas coisas ainda mais, né, para falar sobre segurança. Então, nos preparativos, por exemplo, a questão que é muito curiosa, que é se a população sabe que pode ter que conviver com radioatividade, ela precisa estar preparada para, nos primeiros instantes após o acidente ou do ataque com contaminação ou com radiação, ingerir uma pílula de iodeto de potássio, que é o iodo da forma estável, para que ela possa saturar a tireoide, já que a tireoide absorve iodo. Ela naturalmente absorve iodo. E se você tem iodo 131, que geralmente acontece quando há uma liberação, quando há um acidente com liberação de radioatividade, então isso vai estar no ar, o iodo 131. Então a população precisa ingerir. Não adianta ingerir antes, vai adiantar nada, e nem muito depois, tem que ser no momento, então tem que ter uma preparação. Usinas nucleares possuem essas pílulas, as pessoas trabalham com acesso, os operadores, as pessoas sabem que isso existe, e assim as autoridades também distribuem, têm condições de distribuir, e é normal, não é nada para se... Né? É que é novo, né? As pessoas não estão acostumadas a conviver, mas é mais fácil tomar uma pílula dessa do que tomar uma vacina para uma doença, e às vezes até preconceito à vacina. Então não é nada demais uma pílula você tomar, mas só que o problema é que ela não é suficiente, porque o iodo 131 é um dos produtos de fissão e há inúmeras outras formas do ser humano ser impactado pela radioatividade, seja por radiação alfa, radiação beta, radiação gama, cada um com a sua característica de contaminação, e a contaminação propriamente de contaminação e radiação de energia, e também as contaminações, que é quando você incorpora, você respira um gás radioativo, ou você respira ou você tem contato físico com algum líquido, ou mesmo a água, os alimentos. Então, é um cenário vergonhoso para a humanidade se nós chegarmos nele. É lamentável, né? Então, eu compartilho aqui é, essa, esse lamento, né, da tecnologia ser usada para isso, né? Está envolvido nisso. Então, nesse sentido, vale a pena? Talvez não. Talvez não vale a pena. É uma discussão longa, complicada. Mas fica aí o tema, esclarecimento sobre esse ataque que aconteceu na central na central não, na verdade, é uma usina de Araque, né? Dentro do Irã, e que tem essas imagens tão impactantes de um domo, de um prédio do reator totalmente rompido, mas tem essa informação de que não havia material radioativo ali. Ainda bem, né? Então é isso. Se houver mais informações, nós vamos evoluir aqui nesse compartilhar de informações, de conhecimento em busca de gerenciar riscos.